Te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós. Primeira Coríntios capítulo 2, a partir do verso 12. Existe uma versão que fala, que vem de Deus e diz: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Coloca essa versão, por favor. Para que conheçamos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 13, diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa manhã. Ensina-nos a ter a tua mente, a mente de Cristo. Colocamos cativo agora nossos pensamentos, os pensamentos de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom dia, Deus abençoe a todos. Amém. Nós estamos ministrando nesses dias aqui sobre como obtermos uma mente restaurada, uma mente transformada. Amém? Hoje nós estamos ouvindo, através desse texto, nós porém temos a mente de Cristo. O tema dessa mensagem: nós porém temos a mente de Cristo. Afirmar isso é muito mais profundo do que podemos imaginar, porque se formos pensar de fato, existe uma luta constante dentro de nós, que nós temos enfrentado, e muitas vezes as atitudes que temos tomado não são atitudes que Cristo tomaria. Quando Jesus, ele veio, morreu por mim, por você, ele se sacrificou naquela cruz e ressuscitou. Ele falou: eu vim para dar vida, e uma vida de abundância. Existem dois extremos. Ou nós vemos um evangelho hoje de triunfalismo, que o homem só vai vencer, que tudo vai dar certo, que você vai conquistar tudo. Ou então um evangelho que ignora também alguns princípios e verdades da palavra. Um evangelho muitas vezes que só traz calamidade, só fala de coisas que não são verdades por princípio. Então nós temos que ter um entendimento do evangelho puro, equilibrado, sem fermento, sem mistura. E a gente tem que entender, quando Cristo, ele estava lá na cruz, um dia eu vou preparar uma mensagem, vou ministrar sobre isso. Você vê que a Bíblia ela compara as coisas espirituais com coisas naturais. Por exemplo, quando o Senhor fala sobre ansiedade, pessoas preocupadas com coisas materiais, com o que vai haver de comer, de vestir,
ele fala da natureza, ele fala das aves, fala dos lírios do campo. Ele sempre usa exemplos. Ele fala, quando ele vai nos ensinar sobre princípio espiritual, de semente, de semeadura, de Deus não se zomba, portanto, tudo que o homem plantar, ele vai colher, tudo que ele semear na vida dele, ele colherá. Isso é um princípio, e ninguém pode fugir desse princípio. E ele dá um exemplo comparado à agricultura. Então, tudo que é do espiritual, para que nós possamos compreender na prática, Deus dá um exemplo no natural. E ele fala que a igreja dele não é um local como esse local só é uma ferramenta para nos servir, para nós nos reunirmos, mas ele fala que a igreja dele é um corpo. Não existe a igreja A, B, C ou D, é um corpo só, com uma única mente. E às vezes a gente confunde, porque pensa assim, não, a gente mistura tudo. Por exemplo, não, mas a Bíblia fala da multiforme graça. Então, existem pessoas que cultuam de forma diferente, sim. Nós podemos ser diferentes, nos mover de forma diferente, ter dons diferentes, mas não podemos ter o espírito diferente. A Bíblia fala que muitos são os dons, a diversidade deles, mas um só é o espírito. Então, se você vê um determinado lugar que tem habilidades e dons, mas a motivação por trás, as atitudes das pessoas não condiz com a palavra, com o Espírito de Deus, então não é o Espírito de Deus que está atuando ali, pode ser o Espírito do próprio homem. Às vezes nem o diabo tem nada a ver com isso, às vezes é o próprio homem. Então, ele fala que a igreja é um corpo, e ele é o cabeça. Então, quando ele está dizendo que nós, porém, temos a mente de Cristo, ele está falando essa mensagem para quem? Individualmente, para cada um aqui? Não, para a igreja de Cristo. Ele está dizendo, olha, eu sou o cabeça. Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e membros, parte desse corpo, não podemos pensar por nós mesmos. Nós temos que pensar como Cristo pensa. E lá na cruz, então, se eu sou o corpo de Cristo, eu vejo o corpo de Cristo lá na cruz crucificado, eu lembro da crucificação, eu tenho que entender que cada ponto do corpo de Cristo que foi ferido naquela cruz simboliza uma remissão. A Bíblia não fala que nós somos os membros? Então existiu ali em o sangue é remissão. Cada parte do corpo de Jesus que sangue saiu, foi remissão. As mãos, os pés, o lado, essa parte. Mas eu vou falar hoje daqui, dessa parte, da cabeça. Eles fizeram uma coroa de espinhos, enfiaram na cabeça dele. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, e às vezes tem que voltar, porque o Espírito Santo pede. Se você, já que a gente volta nesse texto, se você for lá na tua Bíblia, e é bom, mesmo que passe aqui, você pegar a tua Bíblia, olhar para ela, para você ver o que eu estou falando, está aqui na palavra, não está sendo algo manipulado. Se você pega Gênesis capítulo 3, aqui começa no capítulo 3, contar a queda do homem. A queda do homem, o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo? Quando o homem obteve um outro tipo de conhecimento que não veio de Deus. A maior ambição do homem hoje em dia, sabia que não é por dinheiro, não é por riqueza, é por conhecimento. O que a Bíblia diz no livro do profeta? E toda a terra será cheia do conhecimento de Deus e da glória. Quando a terra for cheia do conhecimento de Deus, toda a terra será cheia da glória de Deus. E o que a Bíblia fala? É igual uma matemática. A Bíblia fala que nós somos transformados de... O que é a glória? É a manifestação do poder de Deus. O que é a unção? A unção é quando o Espírito de Deus dá a mim dons e capacidade, habilidades
para através desta unção ministrar a outras pessoas. Isso é unção. O que é glória? Quando Deus não usa nenhum homem para ministrar num outro homem, Ele mesmo vem e ministra no homem. É um outro nível. Não há nada de errado em Deus usar homens e mulheres na unção. Mas se nós não estamos habituados e acostumados a ver homens e mulheres de Deus sendo usados na unção, e nós muitas vezes já temos incredulidade, duvidamos, como vamos crer quando a glória se manifestar? Lembra quando a glória de Deus desceu no monte? O povo olhou, falou que o monte tremia, fumegava fogo e fumaça. E o povo olhou e falou assim: não, vamos nos afastar dessa glória. E se assustaram. Nós muitas vezes estamos habituados a um culto religioso, de sentar e ouvir, uma vez por semana, 1 hora, de uma celebração, de um louvor, de uma palavra, vai lá, leva uma oferta e vai embora para casa. Deixa eu te falar uma coisa, isso não vai mudar a sua vida. Você precisa se envolver com a glória de Deus. Mas para se envolver com a glória de Deus, você vai ter que morrer. Olha o que o povo falou para Moisés: não fale Deus a nós, mas fale Deus a você, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Deus falava para Moisés: não vem aqui, senão a minha glória te mata. E cada vez mais Moisés queria. Eu ainda vejo pregadores colocando Moisés morrendo como se fosse uma punição. Cada vez mais, querido, que você estiver próximo da glória, menos de você vai ter, até que um dia Ele vai te tomar. O que a Bíblia fala de Enoque? A Bíblia diz: Enoque já não era mais, por isso Deus o tomou para si. Você quer ser tomado por Deus? Então você não pode ser mais você. Não tem, fala para o teu irmão, não pode ser do teu jeito. A gente quer, irmãos, ser tomado por Deus, mas quer que seja do nosso jeito. A gente não quer perder o controle. Quando o homem deixou de ter Deus como única fonte de conhecimento, e ele foi e adquiriu o conhecimento do bem e do mal, a terra, ela teve uma mudança. O que acontece no espiritual afeta no natural. O que acontece no espiritual afeta no natural. E o que acontece no natural não tem o poder de afetar no espiritual. Então, baseado nessa afirmação, por que você fica afetado com coisas que acontecem na sua vida? Isso não pode mudar a tua vida. O que muda e determina a tua vida é o espiritual. Então, independente do que você esteja vivendo, entra no Espírito, entra em Deus, e vai mudar toda a circunstância. Quando o homem pecou, ele adquiriu um conhecimento. Primeira pergunta que Deus fala para ele, Deus fala para ele assim, primeiro pergunta onde ele estava, e depois Deus fala para ele: quem te fez saber? Deus está perguntando nessa manhã para muitos de nós: quem fez você saber o que você sabe? Porque não foi eu que te falei isso. O problema hoje não é a informação. A gente tem muita informação, tem muita pregação. Você entra no YouTube, tem um mesmo tema, 100 pregações diferentes, e você escolhe a que mais agrada a você, a que menos vai te confrontar, a que vai ser mais confortável. Eu vou ficar naquela igreja, eu gostei daquela igreja. Você não escolhe uma igreja porque você gosta dela. Você escolhe para congregar num lugar porque Deus te chamou para aquele lugar, para você ser plantado, ser adubado, podado, plantado, para que você cresça e germine. Ou será que Jesus gostou de estar na cruz? Ele gostou de ser injustiçado, de ser traído. Isso confronta todos os princípios da mentalidade humana.
Só para dar um exemplo, o instinto de sobrevivência e de autodefesa nossa é tão forte. Eu gosto de ver vídeos de superação. Existe uma história de um homem, vocês devem ter assistido esse filme já, que chama 127 Horas, eu acho. E ele cai, ele gosta de fazer caminhadas em rochas, e ele cai e fica o braço preso. E ele vê que ele está desidratado, que ele vai morrer, ele fala assim, entre morrer e perder uma mão, um braço, eu prefiro perder um braço. Ele arruma uma pequena lâmina, e com aquela lâmina ele corta o próprio braço, aqui, o antebraço para baixo, para ele escapar e ir embora dali. Olha o instinto de sobrevivência, como é que é forte. Ninguém quer render-se, entregar-se, quer lutar pela vida. E quando você vem para Cristo, a primeira coisa que Ele fala para você: você quer me seguir? Quero. Então morre. É simples. Se um cara está disposto a arrancar o próprio braço para não morrer, e Jesus está falando para você: morre. Negue-se a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Pega essa velha natureza, essa velha forma de viver e de pensar, e ela não vai servir para nada. Eu vou jogar tudo fora e vou fazer uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher. Então, assim que o homem adquiriu o conhecimento, no verso 18 do capítulo 3, olha o que acontece: e espinhos e abrolhos começaram a ser produzidos na terra. Ali a palavra cardos é espinhos. A primeira vez que nasceu e brotou um espinho da terra foi quando o homem buscou um conhecimento que não era de Deus. Pastor, que tipo de desconforto pode trazer para nós, desequilíbrio para a nossa vida, o fato do homem buscar uma direção, um conhecimento que não é de Deus? Eu vou falar só um. Quem aqui já estava passeando num lugar gostoso, numa natureza, pisou num espinho? Levanta a mão, alguma vez na sua vida. Incomodou? Então, isso é fruto. Isso aí que aconteceu com você é fruto lá atrás da desobediência do homem, simplesmente por ter buscado um conhecimento que não é de Deus. Sempre que buscarmos um conhecimento onde a fonte não é Deus, vai gerar circunstâncias que nos incomodam, como um espinho na carne. Logo depois desse texto, no 19 fala: e do suor do teu rosto você vai comer. Qual é o motivo das pessoas viverem ansiosas, agitadas hoje? Trabalho, 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 trabalho. As pessoas não têm tempo para a família, para Deus, porque estão trabalhando para alimentar sua família. Cada vez mais o mercado está exigindo das pessoas. Se você pega lá na parábola do semeador, a Bíblia fala que uma das sementes caiu em meio aos espinhos, e a semente chegou a germinar e crescer, mas os espinhos cresceram mais do que a semente, e cresceram sobre ela, sufocando e matando aquela semente que simboliza a palavra de Deus. E o que simboliza os espinhos? Lá diz: as preocupações com as coisas desta vida. Então, quando esses espinhos brotaram aqui, eles simbolizavam algo: preocupações em relação às coisas da vida. Antes, quando o homem só tinha Deus como fonte de conhecimento, o homem não tinha preocupação. Ele não se preocupava com o outro dia, porque no outro dia o seu pai, o seu Deus, estaria de novo com ele para lhe dar orientações, para lhe ensinar tudo que ele precisava. Então é muito simples. Eu poderia encerrar a mensagem aqui. É muito simples de entender. Ou eu estou vivendo hoje como Adão caído, correndo atrás de coisas, buscando conhecimento ao meu próprio entendimento, ou eu sou aquele Adão antes da queda, que está num jardim, na intimidade, esperando Deus vir todo dia e me dar uma direção para depois eu agir. Simples. E se eu fosse perguntar para você e você responder para você mesmo, tira a religião, tira o tempo de crente, a carteirinha, o título, qual dos dois Adão você tem sido? Responde para você. Não, mas eu sou crente, eu sou tanto tempo que eu sou... Não, qual você tem sido? Você continua sendo ainda um homem, uma mulher que tem se alimentado do conhecimento do bem e do mal? Não, eu não peco, eu não faço coisa errada. Eu estou dizendo, você tem Deus somente como a sua fonte de conhecimento?
ou você continua se alimentando de uma outra fonte, que sempre divide a tua fé, que sempre leva você até uma mentalidade que não é de Cristo? Aí, querido, juntando tudo isso aqui, por que você acha que os caras olhou? Você acha que os caras só estavam endemoniados, só isso? Não, eu estou endemoniado aqui, eu vou fazer uma coroa de espinho e vou enfiar na cabeça desse cara. Você acha que as coisas que aconteceram ali na cruz foi por acaso? Tudo tinha um significado. Alguém sopra no ouvido daquele cara um demônio, vai lá, faz uma coroa de espinho, enfia na cabeça dele, não fala que é rei? Então eles vão lá, faz uma coroa de espinhos e enfia na cabeça dele. Toda parte dele que saiu sangue é remissão. Cabeça fala do quê? Mentalidade. Quando os espinhos estavam cravando na cabeça de Jesus, o que significa? Com o sangue que estava caindo, que ele estava o quê? Remindo dali em diante a forma como deveríamos pensar. Espinhos falam de preocupações que nos sufocam. O que ele está querendo dizer? A partir de agora, aqui na cruz, eu tendo esses espinhos na minha cabeça, eu estou remindo a minha igreja, para que ela não viva sufocada por preocupações, mas ela viva debaixo de uma revelação de uma palavra. Quantos entenderam? É isso que significa. Vamos ver o exemplo de Marta e Maria. O Senhor falou comigo essa semana: filho, ação sem revelação gera agitação. Por que você está roendo unha? Sinal de ansiedade e agitação. Por que você, quando fica parado num lugar sentado, você fica assim, ó? Sinal de ansiedade. Isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Significa que você não tem controle do teu próprio corpo, porque a tua mente, embora você está sentado, não para. Se eu pegar uma criança quietinha, um bebezinho, às vezes eu brinco com os bebês aqui da igreja, e eu começo a balançar ela e jogar ela para cima, como é que ela vai ficar? Eu acelerei ela, vai ficar acelerada, agitada. Quando nós nos habituamos a ficarmos agitados, nós nem percebemos, e nós começamos a nossa rotina, a nossa vida começa a ser baseada nisso. Então a gente, vamos lá, e tal. Às vezes está no tempo, você dirige, às vezes eu fico vendo, tem gente que passa na frente da gente e corta, e tarara. Quando você vê lá no sinal, ele para, você chega, para do lado dele. Eu penso assim, ele ganhou o quê? 2 segundos? Ignorância. Ontem eu cheguei 1h30 da manhã de Campinas, todo mundo dormindo no carro, eu vim orando. E na hora que eu estava chegando ali, naquela parte do Belo Horizonte, orando pela cidade, eu falei: Deus, abençoa essa cidade, derruba o espírito de religiosidade, derruba o orgulho que tem nessa cidade. E orando, eu nem bem entrei, tem que estar em espírito orando todo o tempo. Eu estou entrando, um motoqueiro que estava vindo lá do faisqueiro, jogou a moto na minha frente. Se eu fizesse isso aqui, eu esbarrava nele, eu tinha jogado ele lá do outro lado. Para quê? Quem vai perder mais? Eu vou perder um para-choque, ele pode perder a vida. O que leva ele a achar que ele está... Imagina se ele tivesse uma moto, então, importada, alguma coisa, estava numa moto popular simples. Eu fiquei pensando, o que leva a pessoa, cara, a fazer isso? O que ela está agitada? O que ela... adrenalina? Por que estamos assim hoje? Por que não conseguimos parar para ouvir o Senhor? Aí você vem na igreja, você dá como desculpa, não, mas o culto demora demais, que absurdo, onde já se viu um negócio desse? Meio-dia, 11 tanto, o culto desse não acaba. Deixa eu te falar, você reclama quando o filme demora para acabar, você reclama quando o jogo vai para prorrogação, você fala, não, aí já é demais, já assisti 2 tempos, prorrogação não vou assistir não quero nem saber o resultado. Você reclama quando você está no restaurante, comendo com a tua família, e os minutos estão passando. Veja que isso tem nos tirado da presença e da intimidade com a pessoa mais importante, que merece a nossa maior atenção, o nosso melhor tempo.
As pessoas têm tempo para gastar em tudo, mas elas nunca têm tempo para gastar com Deus. Elas não entram mais no secreto, no quarto para orar. Quando vão numa igreja, querem procurar um culto de 1 hora e meia no máximo. É o máximo que elas suportam. E ela já começa a ficar agitada, e vai lá fora, e volta, e mexe no celular. Por quê? Algo está errado em você. E aí nós falamos, não, eu tenho a mente de Cristo. Não, não tem. Você precisa desse sangue te remir, te limpar. Você pensa que é livre, mas você é escravo. Porque você vive uma vida moldada às coisas que acontecem ao seu redor. Se um telefonema de uma notícia ruim chegar, tira você do eixo. Você já imaginou, eu como pastor em mais de 20 anos, quantos telefonemas pessoais, particulares, familiares e de pessoas que eu cuido eu já recebi de circunstâncias difíceis, às vezes impossíveis, e eu tive que ter calma, domínio próprio, fé, para falar, peraí, deixa eu respirar, deixa eu orar, e eu preciso de ter uma palavra para dar para essa pessoa. Para vocês terem ideia, ontem nós estávamos em Campinas ministrando, o apóstolo Adeildo nos ligou e falou assim, olha, orem por nós, que aconteceu algo muito terrível. Uma jovem da igreja, 20 e poucos anos, brasileira, foi para Portugal, casou com um jovem lá da igreja que é do louvor, uma jovem muito nova, bonita, casou 2 anos, bebê, acabou de ganhar um bebê, deve ter o que, Dani? 6 meses por aí. Nós estivemos lá ano passado, conhecemos ela. Os pais dela são pastores aqui no Brasil, em Goiás. Única filha, e deu trombose na cabeça da moça. Correram com ela para o hospital, tiveram que abrir a cabeça dela, fora, arrancar o osso para o cérebro que está pressionado e para fora. Com um filhinho de 6 meses em casa, recém-casado há pouco tempo, 2 anos. E o apóstolo Deus falou, vamos orar, ela está em coma, e os médicos falaram que só um milagre para tirar ela dessa situação. E nós estamos indo, irmão, quarta-feira para lá, para esse ambiente, para esse cenário. Imagina a igreja como é que está. Essa família é uma família de liderança lá na igreja. A liderança da igreja, grande parte é parente deles. Ele é ministro de louvor. E quarta-feira nós estamos indo para lá. Se eu não tiver tranquilidade, a autoridade dentro de mim, e me desesperar, o que eu posso acrescentar a eles? Jesus falou assim, olha, lá vem o príncipe desse mundo, mas nada dele tem em mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós só podemos ser uma resposta para o mundo, quando nada do mundo temos. Quanto mais parecida com o mundo a igreja for, quanto mais ela pensar como o mundo pensa, mais obsoleta ela se torna. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. O que talvez você tem, que o príncipe desse mundo tem, que o sistema desse mundo tem? O que talvez você precise se despojar? Você só vai ser uma resposta para pessoas, para circunstâncias, quando aquilo não te domina. Você só pode orar por pessoas depressivas se você venceu depressão. Deixa eu te falar, você pode estar depressivo, mas você não é depressivo, eu profetizo. Você pode estar triste, mas você não é triste. Você pode estar angustiado, mas você não é angustiado. A Bíblia fala que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Não é pecado ser de carne. O Espírito pousa onde tem carne. Ele não pousa onde tem carnalidade. O Espírito não pousa no carnal. Há uma grande diferença entre ser de carne e ser carnal. Eu posso me sentir triste, mas não permanecer triste. Porque se eu ficar escarnecendo a tristeza dentro de mim, eu me torno carnal. Eu posso ter ira,
Mas eu não pego aquela ira e transformo numa atitude. Eu procuro o domínio próprio. Então eu não sou carnal, eu sou de carne, eu sinto as coisas, mas eu não ajo de acordo com o que eu sinto, eu ajo de acordo com a palavra. Outra pergunta que eu quero fazer é: você é uma pessoa que age ou reage? Às vezes você fala, não, eu sou livre, eu fiz aquilo lá porque eu achei que é o certo. Mas se você refletir, as maiorias das decisões que você tomou foram reações às circunstâncias. Na hora do desespero, a gente não fala, na hora do desespero eu não tinha o que fazer, eu fiz aquilo. Na hora do desespero, querido, você não faz nada, você ora e busca uma palavra. Eu não tomo, eu vou dizer aqui bem alto para todo mundo ouvir, quem anda perto de mim sabe, eu não tomo nenhuma decisão baseada no desespero, para que eu tenha que me arrepender depois. Tem essa oportunidade aqui, mas é só agora, você tem que escolher, é só agora. É só agora? Tem tempo para mim orar, consultar meu pastor, minha esposa, minha família? Não, então não é uma boa oportunidade. Eu preciso de tempo para orar, eu preciso consultar a opinião de Deus. Muitos dos problemas, se não falar quase 100% dos problemas que você tem, são frutos de decisões que você tomou sem a direção de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Não culpe as pessoas pelo seu próprio fracasso, assuma que você fracassou. Assuma. Tenha a mente de Cristo. Por que o mundo está agitado? Por que as pessoas estão agitadas? Olha esse cenário como pode nos ensinar muito. Todo mundo aqui conhece a história de Marta e Maria, não conhece? As irmãs de Lázaro. Olha esse cenário. Jesus está sentado aqui, numa cadeira, talvez. Maria está onde? Aos pés. E Jesus está fazendo o quê? Liberando palavras. E aqui no mesmo cenário, na mesma casa, tem Marta, olha. E o texto fala que ela estava o quê? Agitada, andando de um lado ao outro. A pessoa agitada sempre vai ficar incomodada com a pessoa que está recebendo uma revelação antes de agir. Nós estamos vendo o quê? Maria aos pés, não só como sinal de humildade, mas de dependência. Olha, eu estou aos pés, ouvindo a palavra, parada, por quê? Primeiro eu recebo a revelação, para depois me levantar e me mover. Marta, que é a sua irmã, nasceu do mesmo ventre, mas é diferente dela. Eu estou agindo antes de receber uma revelação. Aí Marta vira e fala: Jesus, o senhor não fica incomodado? Deus está fazendo tantas coisas, ela está aí sem fazer nada. Pessoas que se movem sem revelação não vão te entender, porque é o que nós lemos aqui hoje. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu te pergunto, se você tem feito um monte de coisa, mas sem uma direção, você tem sido de carne ou carnal? Carnal. E você precisa assumir isso. Não, eu estou sendo carnal. A culpa não é da igreja, não é de Deus, a culpa é minha. Eu tenho agido sem uma direção. E eu fico incomodado quando alguém não está fazendo nada e está recebendo a revelação e está esperando uma direção. Pessoas agitadas se incomodam com pessoas que estão escolhendo a melhor parte. Aí Jesus dá um sorriso para ela, tranquilo, calmo, sem nenhum estresse, e falou assim: filha, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será. Quando você age sem revelação, você só perde. Quando você espera a revelação para depois agir, você nunca perde, você não tem dano. A Bíblia fala que Deus, a bênção do Senhor, ela vem e ela acrescenta, e ela não traz dolo algum. A bênção só acrescenta. Então a partir de hoje você precisa fazer um exercício de fé. Jesus derramou sangue para remir a nossa mentalidade. Eu não tomo mais nenhuma atitude sem esperar uma revelação de Deus. Eu não me movo sem a palavra. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto.
E o que ele fala para Marta? Isso não vai ser tirado da Maria. Ela escolheu a melhor parte. Por que você tem feito tanto e alcançado pouco? Por que você tem feito tanto e atingido tão pouco? Sabe por quê? Você não está escolhendo a melhor parte. Você não está sabendo parar e ouvir. Eu não tenho tempo para parar, pastor. Um dia Deus vai te parar. Um dia você fica desempregado. Você está profetizando? Não, é verdade. Deus para a gente. Um dia você fica doente. Um dia você corre, daqui a pouco estraga o carro, bate o carro, aí você tem que ficar parado lá com o carro de pastel, esperando o guincho vir pegar o carro. E todo mundo que você cortou passa por você, Cé. É assim que é a vida. Ou você aprende aprendendo, ou você aprende apanhando, errando. Eu quero aprender aprendendo, com aquele que ensina todas as coisas, com aquele que conhece todas as coisas. Ele sabe do meu futuro, Ele sabe do amanhã, Ele sabe. Querido, olha como é que a gente é cabeçudo, desculpa a expressão, eu me incluo nisso para você não achar que é preconceito. Se eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, Ele é eterno, Ele sabe de tudo que vai acontecer, para que eu vou arriscar? Por que eu vou arriscar em fazer coisas que eu não sei como vão ser? Por que não esperar dele me dizer, faça isso, não faça aquilo? Mas Deus não fala comigo. É verdade, Ele só fala com quem está disposto a ouvi-lo. Aonde está escrito isso? Buscar-me-eis e me achareis de todo. Por que eu não estou ouvindo? Porque você não está indo de todo o coração. Você vai lá com um pé lá e outro aqui, Você tem uma mente dividida. Aí as outras mensagens que ministramos atrás, você vai lá no YouTube e ouça. Mente dividida. Por isso, muitos não têm alcançado o favor de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. E o verso 14 diz o quê? E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele está falando, eu vou permitir que você me encontre. Eu vou fazer essa exceção e vou permitir que você me encontre. Quando? Quando o teu coração estiver livre. Tem gente que vai diante de Deus orar e é monólogo, só ela fala. Ela vai com uma listinha de compra e fica pedindo coisas para Deus. Pedir e não receber, porque pedem mal. A Bíblia fala que o Espírito convence o homem, ensina ele a orar como convém. Aquele que ora em espírito, seu espírito ora bem. Agora, aquele que ora na sua própria consciência, não, eu acho que tem que ser orado assim. Não é do jeito que você acha que tem que ser, que vai garantir o resultado. É do jeito que tem que ser. Então, na história de Marta e Maria, só para concluir, a ação sem uma revelação gera agitação. Por que muitos de nós estamos agitados? Por tomarmos tantas decisões sem revelação, habituamos a viver agitado. Aí você está tão acelerado que quando você para, o seu corpo não para mais, e você fica doente, você não dorme. Tem várias doenças que se desencadeiam por conta disso. Hiperatividade, estresse. De um tempo para cá, falar nisso, criou-se uma doença chamada hiperatividade. Não, o que seu filho? Não, ele é hiperativo. Não, às vezes não é hiperativo, às vezes precisa de atenção, às vezes precisa de amor, às vezes precisa de correção, às vezes precisa de libertação. A gente vai aceitando um tanto de enfermidade que o diabo está criando aí. O que é isso? Não, é depressão, sabe? Todo mundo na minha família tem, é normal. O que é isso? Não, é hiperatividade. Não, o que é isso? É timidez, eu sou tímido. Querido, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Deixa eu te falar uma coisa, entenda de uma só vez isso. A Bíblia diz que Deus nos chamou, olha para mim, Ele chamou eu e você, antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso?
que então o que aconteceu com você no mundo, enquanto você está aqui, não influencia o que Ele chamou você para fazer, porque Ele chamou você para fazer algo antes do mundo ter sido criado. Então significa que o que o mundo fez comigo, as injustiças, as tragédias, não podem influenciar esse propósito, porque esse propósito foi estabelecido antes do mundo ter sido criado. Por quê? Porque eu só posso ser uma resposta para o mundo quando eu não venho dele e não sou moldado e formado por ele, mas pelo caráter de Cristo. Então deixa eu fazer uma pergunta: você hoje é uma pessoa que a sua vida é baseada em coisas que aconteceram ao longo da tua vida, foram acontecendo? Ou você é uma pessoa que vive debaixo de direção do Espírito? Pensa na tua vida, tua profissão. Você trabalha naquilo que Deus te direcionou, ou aquilo que surgiu para você fazer, quando você precisava trabalhar e sustentar sua família? E assim vai, tantas decisões. Tem coisas que saem do controle na nossa vida. Talvez você não planejou ter um filho antes de casar, num namoro, e hoje esse filho é bênção. Mas você não precisa mais viver reflexo do passado e de um erro o resto da vida. Você pode agora dizer: Espírito Santo, toma o controle da minha vida, e a partir de agora eu só vou me mover debaixo de uma revelação. Pessoas infelizes são pessoas que não têm esperança, e pessoas que vivem em consequência do que lhe aconteceram. Em Romanos 12 diz, no verso 2: e não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar no original é moldar-se de acordo. Ele está falando, não se amolde de acordo com o que aconteceu com você. A gente vai conversar com as pessoas, elas falam assim: eu sou assim porque fizeram isso comigo, eu sou desse jeito porque fizeram isso comigo, eu sou assim porque aconteceu isso dado momento da minha vida. É uma história muito triste. Querido, começa a dizer: eu sou assim porque eu conheci a Cristo, eu sou assim porque Cristo falou que eu posso, eu sou assim porque Cristo me deu uma nova vida, eu sou assim porque Cristo me deu uma nova identidade, eu sou assim porque Cristo me completa, eu sou assim. Vamos parar de reagir. Isso é reagir, isso é sobrevida. Quando ele fala vida e vida em abundância, ele não está dizendo que você vai ser milionário, isso que eles pregam, não. Ele está falando que você vai ter uma vida digna, e que você vai viver o propósito de Deus, e não uma vida reativa, que reage às circunstâncias sem nenhum tipo de revelação. Deus não é injusto, Ele nos colocou no mundo caído, mas nos deu revelação, para não vivermos caindo, mas levantar esse mundo que está caído. Quando, com todo respeito a todas as profissões, mas quando um engenheiro não resolver, quando um médico não resolve, quando um dentista não resolve, quando um cardiologista não resolve, quando um psicólogo não resolve, quando um coach não resolve, a revelação vai resolver. Aleluia. Então, voltando ao primeiro texto que nós lemos, no verso 12, 1 Coríntios 2, isso só foi mais uma introdução para a gente entender. Olha o que ele fala: nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Para que eu recebi o Espírito que vem de Deus? Para que ele colocou o Espírito de Deus dentro de mim? Para que eu possa entender. Deixa eu te explicar uma coisa. Seria impossível, em nome de Jesus, entra isso na tua cabeça de uma vez por todas hoje. Seria impossível você entender qualquer coisa espiritual sem o Espírito de Deus. Não é conhecimento, informação. Ele está dizendo: vocês não têm o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, com o propósito de vocês entender. No original aqui é para que vocês conheçam o que foi dado gratuitamente.
Por que tem um tanto de gente indo em algumas igrejas e dando oferta em troca de um milagre? Porque não ensinaram ela ainda que o milagre é gratuito. Só existe gente escrava e enganada quando não há quem ensine a verdade. O que está falando aqui? Que para que pudéssemos conhecer o que foi nos dado gratuitamente. A salvação gratuita, a cura, restauração, tudo Deus deu. Então quando você tem atitudes de gratidão, quando você, por exemplo, a igreja está precisando de um ônibus, por exemplo, para a gente pegar as pessoas, vamos abençoar, Deus tem me abençoado tanto, restaurou minha vida, eu tenho uma gratidão tão grande, vamos juntar aqui entre a gente, nós vamos comprar, vamos abençoar nisso, vamos ser fiéis nas ofertas, nas primícias. Isso não é para você pagar, isso é gratidão, isso é voluntário. Eu não posso extorquir você, tem que ser algo, a gratidão, ela não pode ser forçada, ela tem que ser algo que você tem ou não, ou você é grato ou não é. Quando Jesus fala dos 10 leprosos, olha que interessante isso, é que tanta coisa que o Espírito Santo está me dizendo. Quando ele fala assim, ora, não foram os 10 que foram curados, só um voltou para agradecer, não é que Jesus estava em crise de identidade, estava exigindo reconhecimento, não. A gente tem que entender a palavra de Deus num todo, para a gente entender a circunstância. A lepra não era uma doença comum, uma enfermidade, ela era uma maldição. Pessoas que tinham lepra são pessoas que haviam quebrado princípios. Miriam era irmã de Moisés, se levantou contra o ministério dele, ficou leprosa. Se isso hoje fosse atual, o que não ia faltar de leproso, né, irmãos? Se alguém falasse mal de outra pessoa, ficava leproso. Era uma marca de uma punição, uma maldição espiritual, por uma quebra de um princípio. O próprio Isaías, quando fala lá, no ano que morreu o rei Uzias, se você ler a história de Uzias, ele morreu leproso, porque ele começou a ser um rei muito poderoso, e quando ele entrou dentro do templo, falou, não, eu quero também fazer o que os sacerdotes fazem. Eles falam, não, mas aqui, esse papel é nosso, é rei, é outra função. Não, ele enfrentou 50 sacerdotes, e fala que imediatamente nasceu uma lepra na testa dele. Então toda vez que você quebrava princípios contra Deus, e contra pessoas que Deus estabeleceu, essas pessoas eram leprosas. E geralmente quando você corrige uma pessoa que se opõe a uma autoridade, ela nunca reconhece o erro dela, ela continua leprosa. Então quando Jesus está falando, olha, eu curei 10 leprosos, só um voltou para agradecer, sabe o que ele está querendo dizer? Se eles não mudaram a mentalidade deles e continuam sendo ingratos, não adiantou nada curar essa lepra, porque vai voltar, porque não mudou a mentalidade, mudou a pele, mas a mentalidade não mudou. Continuam sendo ingratos, são pessoas que acham que merecem mais do que deviam. Entendeu o que Jesus está querendo dizer? Ele vê o quê? Que mais do que a pele, a mentalidade. E nós vemos uma igreja hoje, muitas vezes o quê? Que está mais preocupada em a cura externa, o destaque. Não é errado, Deus cura, nós vemos Deus curando aqui, mas o que ele está querendo dizer? Se esse evangelho só traz cura aqui, e não muda a tua mentalidade, você vem para a igreja só buscar cura, e não vem buscar ser uma pessoa transformada, de nada vai adiantar. Aqueles 9 que tinha lepra e não tem mais, só vão para o inferno sem lepra, só isso que mudou na vida deles. Mas aquele outro que voltou para agradecer, Jesus disse, vá, porque a tua fé te salvou. Ele não fala tua fé te curou, ele fala tua fé te salvou. Tem gente que vem para a igreja buscar cura, tem gente que vem para a igreja buscar casamento, tem gente que vem para a igreja buscar isso, e muitas igrejas oferecem isso. Se você oferece uma mudança externa, sem uma mudança interna, de dentro para fora, não é o verdadeiro evangelho. Temos que ter a mente de Cristo, temos que ter uma mente restaurada. Todo mundo quer um rei como Jesus,
Quem não quer um rei como Jesus? Um rei maravilhoso, longânimo, amoroso, perdoador. Só que todos querem usufruir desse rei e desse reino, mas pouquíssimos, muitos querem usufruir desse rei e desse reino, muitos, mas pouquíssimas pessoas querem obedecer os princípios estabelecidos por esse rei. Nós queremos usufruir do rei e do que ele é, sem nos tornarmos semelhantes. Jesus chega e falou: quero ensinar para vocês. Você quer ser feliz? Quero. Então você vai ser mais feliz dando do que recebendo. Pega o que você tem e dá para todo mundo. Você que fala que não tem roupa para vir para a igreja, então agora você vai aprender. Vai lá e pega um monte de roupa que você tem e dá para um tanto de irmã da igreja que não tem. Para você policiar você, para você colocar você na cruz. Você que só reclama e murmura, o que a Bíblia fala em Provérbios 27? Se eu não me engano, 27. Fala que a alma farta pisa o favo de mel. Mas aquela alma que tem fome, até o amargo se torna doce na boca dela. Sabe o que é isso? A Bíblia fala que João viu, e Ezequiel também, a Bíblia fala, pega essa palavra, essa revelação e come. E fala que quando João e Ezequiel comeu, a palavra, a revelação é como mel na boca dele. Mas a Bíblia fala que tem gente que pisa no mel. Às vezes você pega uma revelação e olha assim: ah, isso aí não é para mim. Pisa, porque tua alma é farta. Uma pessoa ingrata, ela nunca se satisfaz. Ela nunca se dá por satisfeita. Aí Jesus chega e fala para nós assim: não busque o seu próprio interesse, antes considere os outros superiores a você. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está, por que crucificaram? Irmãos, eu vi uma frase que eu acho muito legal. Jesus não era um cara legal, porque não se crucificam caras legais. Jesus era um cara legal, Jesus era um cara da paz. Você está falando isso hoje porque você não estava lá. Porque se você estivesse lá na época, você e eu também, talvez diríamos: crucifica-o, solta Barrabás, crucifica ele. Às vezes você se acha tão crente, tão crente. Deixa eu te falar algo para você. Pensa o quanto você ruim pode ser. Pensa. Você não é tão ruim quanto você pensou aí agora. Sabe por quê? Você é muito pior do que isso. Você é muito pior do que isso. Sabe por que eles gritaram: solta Barrabás e crucifica ele? Muita gente coloca Barrabás como um ladrão, alguém que entrava na casa dos outros assim, abusava. Nada disso. Resumindo, bem resumido, Barrabás, ele tinha uma mentalidade política, de liderar os zelotes, um dos grupos judaicos, para criar uma rebelião contra o Império Romano. E ele roubava dos ricos, que nem Robin Hood, para dar para os pobres. Então o povo olhava para Barrabás: ó, é nosso herói. Ele está se opondo, é o único de verdade que está se opondo a um império opressor, e que está roubando do rico e dando para nós. Aí vem Barrabás. Até um dia eu preguei sobre isso. Bar na Bíblia é filho de. Ele era um líder político que estava planejando uma rebelião, tirando dos pobres, dos ricos para dar para os pobres. E Jesus, qual que é a sua proposta? Eu vou morrer por vocês. Eu vou me entregar para os romanos, para eles me crucificarem. Aí você olha, mas nós estamos com fome. O que a gente faz? Eles estão nos oprimindo com tributos, com perseguição. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Orai por aqueles que vos perseguem. Ele está falando isso para um povo que é perseguido na sua própria terra. Ele está querendo dizer, ore por eles. Ele fala, Pedro, vai na casa de Cornélio. Pedro, não, Pedro, não. Vê aqueles animais, come, Pedro. Não, isso é impuro. Chega lá, Cornélio está lá rendido ao Senhor. Irmão, sinceramente, hoje, entra na viagem do tempo, você está lá. Qual tipo de mestre, de líder que você queria? Aquele que fala para você assim, sabe, então vou te contar minha história. Aquela pessoa está me perseguindo, aquela pessoa está fazendo tanta coisa ruim para mim. E Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, ora por ela, ama ela. Sabe o que você tem que fazer? O quê? Leva ela na tua casa, prepara uma mesa para ela, põe ela para comer na tua mesa. E o outro, Barrabás, você pede conselho para ele e fala assim, põe essa pessoa para correr, se ela aparecer de novo nós vamos matar ela, e nós vamos enganar ela, vamos entrar na cadeia, vamos roubar o que ela tem, vamos distribuir para os pobres, porque nós temos que estabelecer justiça. Sinceramente, quem que você ia seguir? Barrabás nos oferece a opção mais confortável que todo mundo quer. Então nós estamos tendo a mente de Cristo ou de Barrabás esses dias? Nós continuamos dizendo, crucifica ele. Mas você se acha muito crente. Tem muito crente que Deus está correndo dele, viu, irmãos? Deus não tem nada a ver com essa religião. Ele não morreu por um exército, ele morreu por uma família. Se você continua vindo na igreja e você tem a mesma mente, está errado. Eu quero o reino de Deus, eu quero servir a Deus. Quer? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Ore por aqueles que perseguem você. Você não dá conta de ser perseguido, já começa a ficar chateado. O que dirá você orar por quem te persegue? A Bíblia fala que quando Deus for tratar com alguém que fez mal para você, não se alegre, porque vendo Deus que você se alegrou, Deus tira a mão de sobre aquela pessoa. Veja como nós somos maus. A minha oração todo dia é, Deus, me faz um homem de Deus, me faz um homem santo, me dá uma mente. Aí às vezes a mente vem uma guerra dentro dela, não, faz assim, não, é desse jeito, não, é assim. Mas eu vejo, Senhor, eu preciso de uma revelação agora, me dá uma tua palavra. E sabe por que existem muitas divisões entre nós, muitas facções, muitos pontos de vista diferentes? Lembra aquele jovem que estava na janela, Paulo pregando, ele cai e morre? Sempre que você estiver numa janela dividido, tendo um ponto de vista diferente, isso vai trazer morte para você. Você tem que estar dentro, ou você está dentro ou está fora. Se o Pedro sair daqui desse prédio, ficar lá fora, ficar com a metade do rosto assim, ó, lá para fora e metade para cá, ele não vai conseguir ver como vocês aqui estão vendo. O problema são os pontos de vista. Não, pastor, mas tem que ouvir os dois lados da história. Eu só quero ouvir um lado da história, o lado dele. Só ele sabe a verdade. Você pode enganar as pessoas, mas não pode enganar aquele que vai decidir qual vai ser a tua colheita. Você vai ter o que merece. Pode ser que você falaria amém agora, mas ninguém falou porque está fazendo errado, né? Falei para você, você vai ter o que merece. Tem uns que fez assim, ó. Se eu falar assim, eu vou liberar uma palavra agora, tudo que você tem semeado você vai colher. Tem uns que a mesma palavra pode gerar dois efeitos. Tem um grupo que vai fazer glória a Deus e outro vai fazer. Por quê? Porque não tem feito coisa boa. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável
para dar entendimento. Olha o que você está lendo aqui. Aonde que o pecado entrou? Quando a mulher buscou um entendimento agradável ao seu próprio olhos. Se você pega isso aqui e interpreta ao seu próprio ponto de vista, se você compra livros de autores cristãos, até pastores, que colocam uma perspectiva de um assunto baseado não na essência, mas aos próprios olhos dele, você está se alimentando do conhecimento do bem e do mal. Meio bem e meio mal. Se é que existe meio. Ele fala que ou há de agradar um, desagradar o outro. Não tem como jorrar dois tipos de água de uma mesma fonte. Se você, não, mas o pastor lá na região pega muito duro. Eu gosto desse pastor aqui, ó. Ei, que delícia de pregação, que coisa boa. Por que você gosta? Porque no meu ponto de vista é bom. No meu ponto de vista. Aí o que acontece hoje? Existem várias vozes. Aí você fala, não, aquele pastor tem um jeito, o outro tem um jeito. Cada um tem uma interpretação da Bíblia, cada um prega de um jeito. Negativo. Só existe uma verdade. E o dia que nós estivermos diante do trono dele, só aqueles que ouviram a verdade ele vai reconhecer. Então tem que tomar cuidado com quem é que você está ouvindo, porque pode ser que você está ouvindo uma verdade própria, boa e agradável aos seus próprios olhos, a sua verdade. As pessoas hoje não vêm mais na igreja como antigamente. Eu estou aqui aberto para obedecer. Não, ela fica assim, ó. Aí eles dão desculpa e falam que isso é sebereano. Não tem nada a ver com sebereano isso. Aí eles ficam lá assim, ó, analisando. Eles nunca têm um coração ensinável. Sempre um coração de crítica. Ah, mas caiu. Por que caiu? Cair não é de Deus. Quem te falou que não é de Deus? Eu fiz uma pergunta quinta-feira aqui, que eu não preciso fazer aqui de novo, mas eu falei assim, eu queria que ficasse em pé todo mundo que esse ano leu a Bíblia uma vez. Eu acho que de 200 pessoas que estavam aqui na igreja, 2 pessoas levantaram. Depois eu perguntei assim, eu queria que ficasse de pé quem pelo menos leu a Bíblia uma única vez em toda a sua vida. De 200 pessoas, uns 30, 40 levantaram. Aí eu perguntei assim, que direito vocês acham que tem de saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Como você pode dizer que algo não é de Deus se você nunca leu a Bíblia toda? Eles diziam também que Jesus estava expulsando demônios por poder de demônios. E ele falou, tome cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se você fala que algo não é de Deus, e se for, aí, irmão, o problema não vai ser com a pessoa, não vai ser com você. Aí é você que está lenhado. Você já imaginou se não tivesse nenhum precedente? E Jesus está aqui, e tem um cego, ele faz assim, ó. E aí? Você é sabidão, conhecedor de tudo? Pensaria o quê? Você que é sabidão e acha que as pessoas não caem no espírito, não oram em línguas, o que você acharia de alguém que pega guspe com lama e joga no olho de um cego? Aonde estava registrado isso? Em Gênesis, Êxodo, Levítico. Que base tinha na escritura? Todas as vezes que tiver um cego, guspa no chão, faça uma laminha de 5 ml e joga em cada olho. Você não está entendendo que ele está querendo confrontar aqui, ó? Você pensa que sabe, mas não sabe. Jó disse,
bem sei que tudo podes. Hoje, bem sei que tudo podes. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Por que eu sei? Porque antes eu te conhecia de ouvir falar. O que ele está querendo dizer? Eu tinha uma percepção aos meus próprios olhos sobre quem você era. Mas eu tive que passar tudo isso para eu te conhecer de fato. Sabe qual que é o problema? Eu estou vendo que eu não vou conseguir terminar essa pregação de novo. Sabe qual que é o problema? Que quando as pessoas querem pregar, elas querem fazer bonito para aparecer para vocês. Então elas se comunicam com a tua alma e elas se comunicam com o teu entendimento. Mas elas deveriam se comunicar com o teu espírito. As pessoas vão ser libertas no entendimento e restauradas quando forem comunicadas no espírito. Exemplo: uma pessoa possessa por demônios. Quem já viu gente endemoniada? A pessoa está endemoniada e o corpo dela, ela se move, ela fica violenta. E a maioria das pessoas que não tem conhecimento da palavra, entendimento e autoridade espiritual, o que faz? Pega um endemoniado pro cabelo e fica o quê? Meu pai mesmo já bateu num monte de endemoniado já. Você pega o endemoniado e faz o quê? Você pega ele, fica com raiva dele. Vem cá, você é só esse demônio. Tem gente que passa rasteira, joga o demônio no chão. Por quê? Porque não tem entendimento. Vê a pessoa agindo daquela forma, se desespera. Se você se comunicar com o corpo dela, segura ela e torce o braço dela, não resolve. Você tem que se comunicar com o espírito que está dentro dela. Quem está dentro dela? Você? Você não precisa nem encostar. Eu te ordeno em nome de Jesus, sai agora. Acabou. Quem já viu gente aqui sendo liberta na igreja por nós? Eu faço bagunça, põe a mão e jogo e pulo e tal. Porque tanto de gente segurando e a pessoa rodando e rosnando. A gente faz isso? Não, você vai sair agora. Acabou. Porque nós temos que nos comunicar. Nós temos autoridade espiritual. O Espírito de Deus habita em nós e nos comunicamos com o Espírito. Quando você prega a palavra, então, você tem que se comunicar não com o intelecto. Vou pregar bonito, então, em 1000 e não sei o que e tal. Não, querido, tudo isso é importante, mas se você comunicar só o intelecto, ou palavras emocionais que as pessoas choram, nossa, que pregação. Aquela pregação vai durar tão pouco quanto o tempo que o cara pregou. Na hora que você sair já acabou, porque não tem raiz em si próprio, não tem fundamento, está emocionando você. Outras estão enchendo você de mais informação. Mas quando alguém ativa o teu espírito com a palavra, você fala, meu Deus, eu entendi. Eu já li tantas vezes isso aqui, nunca tinha entendido, eu entendi. Jesus chega naquela mulher, no poço. Uma mulher que está fugindo do relacionamento com as pessoas, está evitando estar com pessoas. Uma mulher que vive uma vida reativa, não ativa. O que é uma vida reativa? A decisão dela de se afastar das pessoas era porque ela havia tido vários relacionamentos com vários homens e as mulheres trataram ela mal por isso. Então ela não é uma mulher que tem um controle da sua vida, que vive debaixo de uma revelação. Ela tem uma sobrevida e ela vive longe do relacionamento com os outros, porque ela se adaptou, ela se conformou em viver assim. Mas Jesus vem para tirar ela daquele lugar de conformidade. Deus quer tirar você desse lugar de conformidade, de conforto. Conformar é moldar-se de acordo com o que aconteceu comigo. E Ele quer que você viva o propósito dEle para você. Então Ele chega naquela mulher e fala assim, me dá de beber. E olha a resposta dela, como você sendo judeu, e eu sendo samaritana, você vem falar comigo? Qual que é a barreira que ela coloca? Ela coloca um preconceito. O que é preconceito? Um preconceito estabelecido, sem mesmo saber e conhecer. Quantas vezes nós julgamos pessoas sem conhecer? Ah, eu não gosto daquela pessoa. Você já andou com ela? Não. Então como é que você não gosta? Ah, aquele lugar eu não vou, lá nem piso lá. Você já foi lá? Não. Então como é que você sabe? Tem gente que nunca pisou aqui e fala mal da gente, que a gente é isso, que a igreja é preta, é do capeta, não sei o que. Então pega a capa da Bíblia que é preta e joga fora. Arranca o pneu do carro que é preto e coloca, pinta de branco. O que você tem contra os pretos?
Meu avô era preto. E aí? O que você tem contra os negão? Isso é bobagem, gente. É bobagem. E quando você for numa Europa, então, aí agora você vai escandalizar, ó. Numa Europa, nos Estados Unidos, aonde os cultos, a igreja não tem aluguel mensalista, é por culto. E eu já vi igrejas na Inglaterra alugar espaço de igreja que tem imagem, igreja para fazer culto lá. E aí? E aí? Então, querido, olha, você precisa ter a mente de Cristo. Para com isso. Pessoas que nunca pisaram aqui, nunca ouviram uma mensagem e falam que a gente prega heresia. Aí não dá, né? Você vê como é que, como eu falei, como é que o homem é mau. Tem pessoas que estão aqui, que batizaram aqui, foram salvas aqui, não era de outra igreja. E as pessoas ficam falando para não, você não pode ir lá, você não sei o quê, agora você tem que ir na minha igreja. Interessante, por que antes então, daquela pessoa nunca ter pisado em igreja nenhuma, você não pregou para ela? Você que batizou aqui, talvez descobriu que o cara é crente, que trabalha com você, só depois que você batizou, porque ele nunca falou de Jesus para você. Agora da noite para o dia ele começou a se preocupar com você, e quer proteger você. Ah, para, irmãos. A gente tem que entender, que o diabo está se movendo muitas vezes para nos roubar. Se nós não podemos entender coisas tão fáceis, assim como não entender coisas preciosas, profundas. Essa mulher, o pessoal de Samaria era do lado do norte, os judeus do sul, e havia um preconceito entre eles. Os samaritanos é como uma classe de judeu inferior no ponto de vista deles, e já havia uma grande diferença entre eles durante muitos anos. Aí Jesus vem. Veja o que o pecado faz. Veja que um conhecimento aos meus próprios olhos. Quando aquela mulher olha para Jesus, aos próprios olhos dela, ele era acabei de falar, ele era um judeu, e aos olhos dela, ela era uma samaritana, e samaritano não se dá, então, assunto encerrado, não podemos conversar. Mas aos olhos do pai, ela é uma filha que está vivendo debaixo de um pecado, uma vida destruída, e ele enviou o filho dele para resgatar aquela filha e transformar a vida dela. Então nós vemos no mesmo cenário duas perspectivas, a perspectiva da terra e a perspectiva do céu. Então se Jesus chega até ela, para se comunicar a ela, alimentando as emoções e o intelecto dela, ia resolver o problema? Ele precisava se comunicar a quem então? Ao espírito que estava dentro dela, morto. Então ele vira e fala assim: se você tivesse o dom de Deus, e soubesse quem é que está falando com você, então você me pediria, eu te daria água viva. Sabe o que ele está falando? Se você tivesse o dom espiritual, se você tivesse ativação no espírito, você veria por trás da natureza minha judaica, por trás dessa cultura humana, você veria o espírito que habita dentro de mim, e você receberia desse espírito uma ativação e uma vida espiritual. Água viva no original é vida no espírito, é zoé. Então muitas vezes nós temos desperdiçado lugares e pessoas que Deus tem levantado para ser instrumentos poderosos de Deus na nossa vida, porque nós olhamos com um olhar de preconceito. Nós não nos comunicamos no espírito, nos comunicamos visualmente, como Samuel fez na casa de Jessé. Aí Deus falou: para de olhar como o homem vê e veja como eu vejo. Eu olho dentro, para de olhar fora. A resposta está dentro, Samuel, não está fora. Nós criamos padrões. O primeiro rei que Samuel ungiu foi Saul, e as características físicas de Saul eram um homem grande, alto, bonito e forte. Então ele usou isso como um padrão para ungir o segundo rei. Muitas vezes Deus não nos falou, mas nós criamos padrões aos nossos próprios olhos. Não, se o primeiro rei era assim, o segundo vai ser assim também. Mas na verdade Deus não escolheu Saul naquela época por causa do porte físico, escolheu pelo coração que ele tinha. Pare de formar padrões segundo os seus próprios olhos, e preconceito e mentalidade. A resposta não está fora, a resposta está dentro. Você já percebeu
Olha para mim, você já percebeu que as pessoas que você mais resistiu, que você mais lutou contra elas, foram as pessoas que foram instrumento de Deus para a sua vida? As pessoas que você mais relutou, foi as pessoas que no momento mais difícil Deus levantou para ser um instrumento na tua vida. O que nós aprendemos com isso? O que você pode aprender com isso? A cura e a libertação da tua vida muitas vezes está naquela pessoa que você, eu olho para aquela pessoa, só de olhar eu já estou com uma resistência com ela. Sabe por quê? A tua carne está lutando, porque o Espírito já sabe que na hora que vocês se unirem, vai haver uma ativação, uma restauração, uma libertação. Nenhum tipo de relacionamento você escolhe olhando para fora, você tem que olhar para dentro. Então, quando você se comunica, quando você for um ministro e ministrar, você não comunica a natureza das pessoas, você tem que comunicar o espírito delas. Então, quando eu vou orar para uma pessoa que tem câncer, eu não fico assim olhando para o câncer. Eu olho para aquele que criou todas as coisas e tem o poder de criar um órgão limpo e novo, sem câncer. Mentalidade restaurada. Todas as coisas nos foram dadas. Como que eu posso conhecer isso? Através do Espírito de Deus. É através de conhecimento, informação? É através de emoção? Não. O que lá naquele próprio texto de 1 Coríntios 2 fala? Vamos voltar lá. Muitas vezes você já ouviu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de ninguém. Você ouviu isso? E foi passado para você de uma forma assim: Deus tem coisa grande para você, Deus tem coisas espetaculares. Mas esse versículo ele não está falando isso. Ele está querendo dizer assim: a forma como se recebe aquilo que Deus nos dá. Como eu posso receber aquilo que Deus quer me dar? Ele está querendo dizer: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não foram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E no próximo versículo diz: e Deus nos revelou pelo seu Espírito. Como é que eu obtenho o que Deus tem para mim? Aqui? 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 Através da revelação. Quem entendeu? Por que eu vou na igreja e o povo manda eu fechar o olho? Porque o que você precisa não está aqui, você não precisa olhar. A gente tem que se concentrar para buscar lá no Espírito. O que você precisa vem de uma revelação. Ele vai imprimir no teu espírito. É por isso que Deus dá enquanto dorme, porque quando você está dormindo você não cria resistência. Quantos aqui Deus fala com você em sonhos quando você dorme? Deixa eu ver. Quantos aqui já tiveram experiência de Deus ministrar a você? Talvez Deus te deu uma resposta enquanto você sonhava. Deus te deu um escape, falou: não faz isso. Quem? Está vendo? Porque quando você está dormindo, você não pode pensar e dar a sua opinião. Você aceita o que está sendo ministrado. Você compreende isso? A Bíblia fala em Tiago 1:21. Acolha com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Foi plantada uma palavra dentro de você. A palavra mansidão aqui, na minha linguagem ali, está já na linguagem certa, é humildade. Nós temos que ter humildade para receber a palavra. Nós temos que falar: não, eu não sei. Ele sabe. O Senhor sabe, Ele vai me ensinar. Ele vai colocar o Espírito dele. Eu vou encerrar falando algo aqui. Presta atenção, para você aprender um segredo. Queria que todo mundo prestasse atenção, eu vou acabar agora. Existe um texto, lá em Marcos 6, 35 em diante, muito conhecido. Multiplicação dos pães. Quem já ouviu esse texto? Lá em Marcos 6, 35 diz assim: já era tarde, e por isso os discípulos, aproximando dele, disseram: este lugar é deserto e já é tarde.
Manda embora o povo para que possa ir a campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Para aí, olha para mim. Olha que tremenda essa mensagem. Escuta. Jesus está liberando palavras para as pessoas. Jesus está se comunicando. Isso aqui é liso. Jesus está se comunicando. Se eu cair, vocês me levantam, tá? Jesus está se comunicando com o espírito das pessoas. Ele está ativando as pessoas. Tinha os doutores da lei, os fariseus, mas as pessoas ouviam. Ah, legal, não entendia. Continuavam doentes, continuavam com a vida destruída. Mas quando Jesus falava, eles falavam: uau, o que esse cara está falando? Quando Jesus pregou na sua adolescência, todo mundo: o que é isso? Que revelação. Então Jesus está pregando e já era tarde. E o povo se incomodou? Não. O povo falou: estou com fome, está demorando a pregação. Não. O que acontece nesse lugar? Todo mundo que vem fala o quê? Parece que o tempo não passa. Por quê? É algo que eu como homem tenho o controle de fazer isso? De interagir? Isso é uma prova que o mesmo Espírito que estava em Jesus está aqui em nós. É uma prova. E aí Jesus pregando. E as pessoas, aí os discípulos chegam, que nem o apóstolo fala: terra chamando, e chega e fala assim: o negócio seguinte, vamos supor que eles tinham relógio naquela época, está tarde já, o senhor está pregando demais hoje, está arrebentando, o senhor está bem, tudo, mas o povo está com fome, aqui é um lugar deserto, não vão encontrar comida, como é que nós vamos fazer? Manda o povo embora. O alimento do céu, será que vai se sujeitar ao alimento da terra? As coisas espirituais vão se sujeitar às condições naturais? O que é atemporal e eterno vai se condicionar ao que é temporal? Como você sabe que tem isso é forte, irmãos. Como você sabe que tem um pouco da eternidade implantada dentro de você? Você está começando a entender. Quando você pega o que é natural e deixa no lugar dele, e deixa o espiritual aqui. Mas quando você inverte, não, está demorando demais, pelo amor de Deus, falta uma semente da eternidade dentro de você. Toda vez que você prioriza você, o seu conforto, o que é natural, e depois o espiritual, falta você se mover pela eternidade. O maior milagre que eu vejo aqui é quando a presença de Deus entra nesse lugar, e a gente olha e fala: não é possível que eu estou aqui desde essa hora, não estou vendo. Isso o homem não pode fazer, é um milagre. Quem já experimentou esse milagre, essa sensação? Sabe o que é isso? É uma gota da eternidade, porque lá na Bíblia fala que não tem dia nem tem noite. O que determina o término do dia e o começo do outro? A Bíblia fala que ele colocou os luminares no céu para estabelecer dia e noite, o término de um dia e o começo do outro. Você não está entendendo, querido. Maior do que pessoas serem curadas aqui, sair levantando e andando, é o que você já está experimentando. Ele está pegando uma gota da eternidade e colocando dentro de você. Então não despreze isso. Não se trata sobre mim. Ele está pregando, então eu não posso. Não, longe disso. Se trata de você estar desprezando aquilo que é mais importante, que não se acha. E o que está acontecendo aqui? Os discípulos chegam e falam: Jesus, está tarde, manda o povo embora. Aí eu imagino Jesus: tudo bem, eu estou acostumado com as coisas espirituais, mas agora estou na terra. E agora? Aqui o povo come, mas minha comida é diferente, é fazer a vontade do meu Pai. Eu vou sujeitar o que é espiritual ao natural? Eu vou deixar de alimentar pessoas que têm fome, de palavras que estão dando destino, mudando a história delas? Quem viaja comigo sabe, às vezes eu fico quantas horas ministrando, depois do culto ainda orando, para mim sair de dentro do local leva o quê? 3, 4, 5 horas ainda, ministrando 8, 9 horas, sem parar, sem comer. Quem já viu isso? Por quê? Eu vejo a fome das pessoas, eu falo: não posso parar. Pessoas ontem nos abraçando e falando assim: olha, essa palavra que você deu mudou a minha vida, eu quero te agradecer. Eu falei para minha esposa: na hora que acabar, que 10 horas o culto vai acabar, nós vamos embora. Eu saí de lá 11h20, porque um vinha e me abraçava, o outro vinha: deixa eu só dar um testemunho, não sei o que. Eu falo,
as coisas, eu estava cansado, precisava chegar logo dormir, mas eu não posso sujeitar as coisas espirituais às naturais. Sempre o espiritual vai ter prioridade para mim. E então Jesus virou e falou para eles: dá vocês mesmos de comer para eles. O que Jesus está querendo dizer? Entenda isso. Ele não está querendo dizer assim, ó, vai lá e arruma um jeito de comida e dá para eles. Ele falou assim: vocês têm autoridade igual eu tenho. Faz algum milagre, faz alguma coisa, ora aí, faz alguma coisa. Vocês têm autoridade. Não vou parar essa mensagem por causa desse problema. Traz uma solução espiritual. Porque nós temos que sujeitar sempre o problema à condição espiritual. A maioria das pessoas estão reagindo e estão sujeitando os princípios espirituais à condição natural. Deveria ser o contrário. E aí o que acontece? Dê vocês mesmos agora de comer. Eu estou indo para Portugal, eu com a minha família, pregar o evangelho lá. Nem sei o que vai acontecer, estamos chegando a uma condição em que a igreja precisa de um milagre. E detalhe, o apóstolo Adeilton chegou no Brasil ontem. Ele falou: ó, eu estou vindo para o Brasil e você vai chegar lá nessa condição. Imagina o pastor de vocês ir viajar, e vem um pregador pregar aqui, e uma pessoa muito querida da igreja está em coma, internada, 20 e poucos anos. O esposo é o líder do ministério de louvor e a filhinha de 6 meses. E aí? O que você faria no meu lugar? No lugar do cara que vai vir? Num país onde tem menos de 2% de evangélico. Eu só vi no carro orando ontem, clamando. Falei: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu falei: imagina, o Senhor cura essa mulher aí, tanto de gente que não vai converter lá naquele país, gente. Falei: Senhor, vamos lá, levanta ela, Pai. Imagina, só no hospital ali, todo mundo já vai converter. Então, nós recebemos uma notícia dessa, um crânio de uma mulher aberto, um bebê. A gente, primeira coisa como ser humano, dá um baque. Mas aí a gente lembra o quê? Que nós temos uma revelação, nós temos uma palavra, e que nós temos autoridade para condicionar as coisas naturais à palavra, e não vamos ser levados pelas condições. Então eu estou indo para Portugal, e sabe o que eu estou falando para os meus discípulos? Agora vocês dão de comer para o povo. Só que se vocês for lá comprar um biscoitinho, um pãozinho, dá para eles, não adianta, vocês têm que trazer o alimento que eu tenho trazido. Não é na nossa força. Aí eles disseram, aí um lá meio, tem uns desses aqui também, sabe, que dá às vezes umas patadas em mim, eles não entendem o que eu estou falando espiritualmente, aí eles vêm pá, aí um veio e falou assim: isso exigiria 200 denários, e temos que gastar tanto dinheiro em pão e dar para eles de comer. Aí já deve ter sido Judas, eu imagino, porque ele não gostava, era pão duro, gostava de roubar, então ele não gostava de gastar dinheiro com as pessoas. Então imagina Jesus, ele está aqui, e o único propósito dele é libertar pessoas. Ele tem discípulos, cada um tem um ponto de vista diferente. Um acha que tem que acabar a reunião, outro tem que mandar os outros embora, o outro, não, vai gastar dinheiro para dar comida para esse povo, sendo que eles podem comer na casa deles. E Jesus tem que tomar uma decisão. Ou ele toma uma decisão baseada no ponto de vista de cada um, ou ele toma uma decisão baseada na revelação que o Pai deu para ele. Aí ele viu que eles não tinham entendido ainda. Aí o que ele faz? No próximo texto: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quantos ficaram? Sabendo e disseram: 5 pães e 2 peixes. De 5.000 pessoas, na verdade não eram 5.000 pessoas, porque homens, quando fala assim, é só homens que eles contavam, não contavam crianças e mulheres. Homens tinham 5.000, mas o número é bem maior. 5 pães e 2 peixinhos. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, que não é conversa fiada? Ah não, mas eu tenho um teólogo teve uma explicação. Igual um dia teve um rapaz na escola de teologia, e aí ele falou sobre o Mar Vermelho. O professor falou: não, mas existe um vento, não vem da onde? O vento do sul, o vento do norte, e a maré baixa, tarará, e quando a maré baixa eles pisam mesmo e atravessam do outro lado, querendo matar a fé do menino, com teorias, dentro do seminário. Aí o menino falou assim: então o milagre é maior ainda do que eu imaginava. Falou: como assim? O Senhor afogou o exército todo de Faraó numa poça d'água, então. É o professor.
Sempre vai ter, diga comigo, sempre haverá justificativas para a minha incredulidade. Então, se eu acredito que a palavra aqui é a palavra de Deus, tinha só 5 pães e 2 peixinhos, só. Jesus pegou, olhou para eles e pensou: esses caras não sabem nada ainda, eles estão aprendendo. Na hora que o Espírito entrar neles, eles vão ter conhecimento do potencial que vai ser colocado dentro deles. Se aquele que criou o universo e todas as coisas vai morar dentro deles, o que ele não pode fazer neles e através deles? E ele pega, levanta os pães, a Bíblia fala, né? Ele manda eles assentarem em grupos, isso, dividiu tudo certinho. Aí ele pega os pães e deu graças. Olhando para o céu, deu graças. No original ali, olhando para o céu, abençoou. E você sabe o que é? Aí eu fui estudar a palavra abençoou no original. Ela vem da origem de 2 palavras gregas. 2 palavras gregas que juntas formam a palavra abençoou ali. Que uma é o evangelho, boas novas, e a outra palavra é obter o conhecimento completo espiritual. Então, sabe o que Jesus fez? Ele pegou um alimento que é natural e fez isso aqui, levantou. E quando ele abençoou, sabe o que ele está falando? A partir de agora, eu sujeito o que é natural a um princípio espiritual. O poder de Deus vai passar por esse alimento, e esse alimento vai se multiplicar ao ponto de alimentar cada pessoa que está aqui. Na prática é isso que aconteceu. Então, quando você pega algo, vamos abençoar algo. Senhor, abençoa. Você não tem noção do que você está falando. Você já orou abraçado com um botijão de gás para não acabar o gás? Eu já. Assim, ó. Vai chegar visita em casa, você não tem dinheiro, ó. Botijão de gás você vai converter hoje. O registro está falando que você está quase vazio, mas eu digo que você está cheio. E o que acontece? Combustível está acabando. Aí liga o irmão: ô irmão, você não me dá uma carona? Só que carona, deixa eu ensinar para vocês que não sabem. Carona é quando você está indo na mesma direção da pessoa, tá? Quando ele tem que atravessar o outro lado da cidade, passar Macedônia para te pegar, não é carona não, seu cara de pau. E aí o irmão está dentro do carro, você está orando para ele dar uma oferta para pôr gasolina. Você dá até uma indireta, fala assim: estou achando que eu tenho que abastecer ali e tal. Aí o irmão olha assim pro negócio que marca o combustível, ele olha assim, aí ele pensa, aí ele quer se enganar: não, às vezes está quebrado, né? Não está marcado, tanque está cheio, mas não. E você naquela intercessão dentro, meu Deus, quem é que vai prover isso aqui? Aí você vê que o irmão mesmo não tem também, aí você começa a orar, e você chega, e vai acabar o combustível na porta da tua casa. Já aconteceu isso? O que é isso? Aprenda a abençoar o que você tem na tua mão. Você não vai condicionar a tua vida ao que você tem na tua mão, você vai condicionar o que você tem na sua mão ao princípio espiritual. Então, quando você está pegando algo, embora seja pouco, e tem que alimentar a multidão, você fala assim: o poder do evangelho e o poder do conhecimento espiritual entra agora nesse alimento. Porque quem criou o trigo para o pão ser feito? Quem criou os peixes lá em Gênesis? Povoou as águas de peixe, foi a palavra. Então a palavra tem poder de sujeitar esse alimento a ela e alimentar uma multidão. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus deve ter feito assim, ó: toma aqui para vocês aprenderem agora, para nunca mais vocês falar para me parar culto por falta de comida. Um cesto para cada um, vai embora agora e aprende agora a multiplicar a comida também. Ué, você não aprendeu ainda a multiplicar a comida? Estou acabando de ensinar você a economizar. Ué, não é o que a palavra está ensinando? Então, não é assim: vamos fazer oração de quem está com fome. Não, é sério. Senhor, nós queremos tirar graça, abençoe esse alimento. Todo mundo que vem aqui nessa igreja, quando tem comida, fala: mas a comida aqui é muito boa. E a gente come e repete. Mas ninguém sabe que
nos minutos que antecederam o episódio, muitas pessoas falam assim: pastor do céu, eu não sei como é que essa comida vai dar para esse povo tudo, pelo amor de Deus, e não sei o que, e tarará. Falei: só um minuto, ó, mas não é que nem o pai, não é aquele cara lá não, assim, ó, Senhor, derrama a tua bênção agora, coloca a tua mão, o teu poder. Todo mundo sai satisfeito, come, ainda tem uns que leva para casa ainda, que sobra, 12 cestos cheios. O que eu quero ensinar com essa situação? Quando você tem a mente de Cristo, você nunca se sujeita a uma condição natural, mas você recria e tem autoridade para condicionar qualquer situação e condição à palavra que foi confiada a você. Você pega um filho que está dando problema e fala assim: vai ser uma benção, vai ser transformado, vai ser um homem de Deus. Acabou. É igual uma mãe e um pai. Por isso que naquela época, antes de casar, tinha que pedir a bênção. Por quê? Porque se o pai e a mãe olhassem com um olhar de sabedoria, não com um olhar de preconceito, falassem: não vai dar certo, você já economizava já tempo. Agora hoje em dia muitos casam sem a bênção, aí depois vai descobrir que não vai dar certo. Achei tão bonito eles ali, olha, a família dela frequenta outro tipo de congregação, são católicos. Ele foi lá, pediu a bênção dos pais, eles abençoaram, vieram aqui, ela não sabia de nada. No dia do batismo, literalmente uma nova vida, ela levanta das águas e ele vem e fala: quero pedir sua mãe em casamento. Como que uma história dessa não vai dar certo? Fala para mim. Estão sujeitando já o futuro e a vida deles aos princípios espirituais. Já deu certo. Quando você pegar a sua vida e sujeitar ela aos princípios do reino, a sua vida muda. Mentalidade de Cristo. Eu quero ser livre, eu não consigo perdoar. Quem não consegue perdoar? Porque a mágoa é maior do que a fé. Perdão exige fé. Voltar a acreditar, confiança no outro. Mas não estou confiando no outro, eu estou confiando que Deus, através do perdão que eu liberei, pode curar e transformar o outro, para ele não me penalizar de novo. Qual é a mente que você tem tido? Meu pai era assim, minha mãe era assim, todo mundo na minha casa era assim, eu também sou assim. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fecha os teus olhos, vamos orar. A Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus foi para encontrar com ele, e o homem se escondeu. E a Bíblia diz que Deus perguntou: por que você se escondeu? E o homem respondeu: eu ouvi a sua voz quando você caminhava no jardim. Sabe o que significa isso? Deus se move pela palavra. A cada passo que Deus estava dando no jardim, Ele estava falando, porque Ele caminha pela palavra e não por si. Ele estabeleceu a palavra acima dele mesmo, e Ele falou que Ele zela pela sua palavra. Mas o homem estava longe daquele que tinha a palavra para ele. Por quê? Ele teve medo, porque ele se alimentou de outra fonte aos seus próprios olhos. Talvez você tenha medo e você se afastou da comunhão com Deus. E Ele está falando: volta. Volta para a minha palavra. Eu não estou falando alguém que afastou nem da comunhão do corpo, de congregar, às vezes dentro da igreja, mas está longe de ter uma revelação de Deus, está longe de estar debaixo de uma palavra, você está sem direção, e o Senhor está dizendo assim: volta. A primeira vez que o homem teve medo foi quando ele comeu de outro conhecimento que não era de Deus, conhecimento que era bom aos seus próprios olhos. Deixa eu te falar, pega aquilo que é bom aos seus próprios olhos e lança fora, joga longe de você, fala: Senhor, eu quero ter os teus olhos, eu quero ter a tua mentalidade, eu quero ter o teu coração, eu quero conhecer a sua revelação, eu quero ter o teu espírito, eu quero ter a tua verdade.
Senhor, nos dá a tua mente. Nós queremos caminhar debaixo de uma revelação. Não queremos caminhar de acordo com o nosso próprio entendimento, Senhor. Nos dá a mente de Cristo. Nos dá a mente de Cristo. Tudo que for puro, tudo que for de boa fama, nisto pensai. Pensai nas coisas lá do alto. Eu profetizo que você não vai ser fruto do que fizeram com você. Você não vai ser fruto das circunstâncias. Talvez traíram a tua confiança. Você relacionou com alguém, essa pessoa te feriu. Mas Deus tem algo para você. Deus tem o melhor para você. Não perca a esperança, não perca a fé. Tenha a mente de Cristo. Dias melhores estão por vir na sua vida, na sua história. Como o alimento que eu disse, Jesus falou: eu não posso mandar esse povo embora. Essa palavra muda a vida deles, transforma a vida deles. Como eu posso mandar eles embora por causa de um alimento? Não nos condicionamos às circunstâncias, mas antes condicionamos as circunstâncias à palavra. Então nós pegamos as circunstâncias e dizemos: circunstâncias, vocês vão se sujeitar à palavra. Nós não vamos parar. Nós cremos na palavra. A palavra que em nós foi implantada para que conhecêssemos tudo o que foi conquistado gratuitamente. A cura, você não precisa mendigar, já está liberada. A salvação dos seus familiares, você não precisa mendigar, já foi liberada. A restauração, você não precisa mendigar a homem algum, já foi liberada. Abre a tua boca e tem uma mente restaurada e começa a profetizar: eu sou curado, eu sou liberto, eu sou restaurado. Minha casa servirá ao Senhor, meus familiares servirão ao Senhor. Muitos morreram de câncer na minha família, mas a partir de agora câncer vai embora. Ninguém mais morrerá de câncer, ninguém mais morrerá assassinado, ninguém mais será ladrão, ninguém mais será usuário de droga. Minha família é do Senhor, minha família é do Senhor. Da forma como eu penso, eu profetizo. E eu tenho uma mente de Cristo, eu tenho uma mente espiritual, e eu profetizo sobre a minha casa, sobre a minha família. O mundo não vai tocar nos nossos filhos, o mundo não vai tocar nos nossos netos, o mundo não vai tocar na nossa família. Ele nos livra do homem violento, Ele nos livra do criminoso, Ele guarda os nossos passos, Ele firma os nossos pés, Ele guarda a nossa casa. Embora eu trabalhe, embora eu sustente a minha casa, quem edifica a minha casa é o Senhor. Ele é o fundamento, Ele é a base. Oh querido, a verdade que o mundo não pode receber, venha sobre a tua mente um batismo de verdade, um batismo de convicção. Não aquilo que você entende aos seus próprios olhos. Eu vejo Deus assim, eu entendo a igreja assim, eu entendo as coisas assim. Não é como você entende, é como Ele quer se revelar a você. Deixa Ele se revelar a você, deixa Ele se mostrar a você, deixe Ele dizer: eu sou o Senhor, igual a mim não há outro. Eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, eu transformo. E a Bíblia diz em Jeremias: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dares um futuro e uma esperança. Você tem pensado mal a teu respeito. O diabo fala: você não passa de um pecador, você não passa de um crente mau caráter, você não passa de um crente sem vergonha, você é isso, você é aquilo. Mas o Senhor está dizendo: eu não penso mal de você, eu quero trazer você para um concerto, e te dar um futuro, e te dar esperança, e te dar uma nova história, e te dar planos de paz. Receba a minha palavra, e não a palavra que o mundo lhe dá. Receba a palavra de Deus, receba o Espírito de Deus, e não o Espírito que o mundo lhe dá. Ei! Eu fui feito para comunhão, eu fui feito para habitar em teus átrios, Senhor, todo dia da minha vida, assim como
feito pra comunhão, eu fui feito pra habitar em teus atos, Senhor. Todo dia da minha vida, assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por ti. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em qualquer lugar. Receba uma mente restaurada, transformada. Você não precisa ser escravo. Você não precisa ser escravo. Você não precisa viver mais da mesma forma. Você tem o direito de decidir. Ter a mente de Cristo. Jesus disse: ninguém toma a minha vida de mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou bem resolvido, eu estou decidido. Ninguém pode lhe dar nenhum dano e fazer mal algum a mim, porque ninguém toma a minha vida, eu dou. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Eu dou a minha vida. Ninguém, querido, tem forçado eu a viajar, a ministrar. Hoje mesmo nós vamos pegar a estrada, vamos viajar de novo para ministrar. Mais pessoas sendo libertas. Ninguém tem me forçado a isso. Eu dou minha vida voluntariamente para gastar por esse evangelho, porque eu tenho convicção. Eu já recebi uma revelação, e nada que aconteça ao longo do caminho pode me tirar dessa revelação. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu cumpri a trajetória e eu permaneci com fé, guardei a fé. Que ao final da trajetória de vida de cada um de nós, nós possamos dizer: nós cumprimos o propósito que foi estabelecido, e nós permanecemos em fé, com a nossa mente, nosso entendimento no propósito eterno e não nas coisas naturais. O mundo natural só é um paralelo do espiritual, e se não entendemos o natural, como vamos entender o espiritual, que não tem paralelo algum em si? Ele mesmo se explica. Amém?